Bora lá! Que tal a gente explorar a história do teatro grego de um jeito totalmente inesperado? Não por aqueles tratados enormes, sabe? Mas por poemas. Poemas minúsculos e superpoderosos lá do período helenístico. Pois é, essa pergunta que fica no ar. Será que dá para fazer isso? E a resposta é que sim. Poetas da antiguidade, como um cara chamado Dioscórides, lá do século III a.C., criaram o que a gente pode chamar de histórias em miniatura. Eles conseguiram condensar séculos de evolução artística em pouquíssimos versos. É impressionante. E para a gente começar essa viagem, olha só essa frase, atribuída a Tespes, o lendário primeiríssimo ator da história. Ele teria dito: "Mas o que é meu, é meu." Essa declaração, que o Dioscórides imortalizou, já dá o tom da nossa conversa. A gente vai falar sobre as origens da arte e sobre o que significa ser o dono de uma criação. Então, vamos entender o contexto. Lá no século III a.C., esse poeta, o Dioscórides, escreveu uma série de poemas bem curtinhos, os epigramas. E nesses poemas ele basicamente contou a história da evolução do teatro grego. Mas olha, ele não estava só registrando o passado, não. Tinha um propósito muito claro por trás disso. E é exatamente aqui que a nossa análise vira quase uma investigação de detetive. A gente quer descobrir qual era o argumento secreto escondido nessa coleção de poemas. O que será que o Dioscórides queria dizer de verdade sobre a arte da época dele e a arte do passado? Ok, para a gente não se perder nessa história, vamos dar uma olhada rápida na linha do tempo. Pensa só, o Dioscórides está escrevendo lá no século III, mas ele está olhando para trás, para o passado. Ele está analisando as origens bem rústicas do teatro lá no século VI com o Tespes e também o auge, o período clássico do século V, com gigantes como Ésquilo e Sófocles. E ele faz tudo isso para poder comentar sobre a própria época dele. É um olhar crítico sobre a história. Vamos começar pelo começo então. O primeiro grande gênero, a tragédia. E a história que o Dioscórides conta é uma de transformação, sabe? De como algo que era um entretenimento popular virou uma forma de arte super reverenciada. Então, segundo nosso poeta guia, o Dioscórides, tudo começou com Tespes. Ele inventou um tipo novo de entretenimento para os moradores dos vilarejos, com prêmios bem simples, bem do campo mesmo, um bode e uma cesta de figos. E aqui tem um detalhe genial. A palavra grega para bode é tragos. Daí vem a nossa palavra tragédia. É literalmente o canto do bode. Era uma arte que nasceu ali na terra, e o Tespes, com todo orgulho, batia no peito e dizia que era a criação dele. Só que essa invenção do Tespes era só o ponto de partida. Logo depois dele veio um cara chamado Ésquilo. E o que ele fez? Ele pegou essa forma bruta, meio rústica, e transformou em algo uau, poderoso, sublime, cheio de ideias complexas. E o jeito que o Dioscórides coloca os dois lado a lado é simplesmente fascinante. Ele usa umas metáforas muito fortes. A arte do Tespes, ele diz, era como letras cinzeladas simplesmente, algo direto, sem muito floreio. Já de Ésquilo, era uma força da natureza, uma torrente de inverno de palavras, de grandes pensamentos. A diferença é absurda. Beleza, já vimos a tragédia. Agora vamos virar a página e ir para o próximo gênero, o drama satírico. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque ele vira um verdadeiro campo de batalha de ideias sobre o que é arte. Para quem nunca ouviu falar, o drama satírico era basicamente uma tragédia de zoeira. É isso mesmo, tragédia lúdica. A ideia era pegar um mito super sério e jogar no meio um coro de sátiros, que eram aquelas figuras metade homem, metade bode, sempre bebendo e aprontando. Era tipo um alívio cômico depois de um dia inteiro assistindo a peças super pesadas. E do mesmo jeito que o Ésquilo refinou a tragédia, o grande Sófocles olhou para o sátiro e pensou: dá para dar uma polida nisso aqui. Ele literalmente tirou essa criatura selvagem da floresta e deu para ela um banho de loja, um toque de sofisticação da cidade. E essa comparação que o Dioscórides faz é, de novo, genial para a gente visualizar a mudança. O sátiro original era de carvalho, rústico, que andava sobre espinhos. Com o Sófocles, ele vira uma figura de ouro, toda chique, vestindo púrpura fina. Ele foi civilizado, quase domesticado. Então, até aqui o caminho parece bem claro, né? A arte começa rústica, vai ficando mais polida, mais sofisticada, e isso é sempre uma coisa boa, certo? Ou será que não? Pois é.
Aí que tá o pulo do gato. Lá na época do Dioscórides, surgiu um movimento na contramão. Um poeta chamado Sositeu olhou para aquele sátiro todo engomadinho do Sófocles e decidiu que já era a hora de mandá-lo de volta para casa. De volta para a floresta. E é por isso que o Sositeu vira um herói nos poemas do Dioscórides. Ele é um restaurador. Ele basicamente disse não para a sofisticação e buscou a autenticidade lá do começo. Ele restaurou o ritmo viril. Ele lembrou o gênero de suas origens, lá no campo, ligadas ao deus Dionísio. Muito bem. Chegamos na última peça do nosso quebra-cabeça, a comédia. E aqui a gente vai ver o Dioscórides valorizando de novo esse retorno às origens, mas num lugar completamente inesperado. A gente está agora em Alexandria, que era tipo a Nova York da época, o grande centro cultural do mundo. E lá, um comediante chamado Marcione começou a se destacar. E por quê? Porque ele não era só mais um, não era uma cópia da cópia. Ele tinha algo de original, uma coisa que lembrava um estilo bem mais antigo de comédia. E essa citação do poema é a chave de tudo. O amargo tomilho é uma metáfora fantástica para o humor ácido, direto, agressivo da comédia antiga de Atenas. O que o Dioscórides está dizendo é que esse espírito antigo, que todo mundo achava que só existia em Atenas, conseguiu brotar de novo, de forma surpreendente, lá em Alexandria. Pronto, juntamos todas as peças. A gente passou pela tragédia, pelo drama satírico, pela comédia. Agora é hora de dar um passo para trás e finalmente entender qual era o grande argumento, o segredo que o Dioscórides estava construindo esse tempo todo. Olha só, quando a gente coloca os heróis do Dioscórides um do lado do outro, o padrão fica cristalino. É impossível não ver. Ele elogia o Tespes por ser o inventor original, elogia o Sositeu por ser o cara que restaurou a tradição antiga e elogia o Macon por ser um resquício da arte antiga. A linha que conecta todos eles é essa, a valorização do que é original, do que é arcaico, do que é autêntico. E aí está, o segredo foi revelado. Essa coleção de poemas não é só uma historinha do teatro, é um manifesto. O Dioscórides estava usando a história para defender uma ideia, a de que a verdadeira grandeza na arte não vem do excesso de polimento, mas de uma conexão forte, vital, com as suas origens mais autênticas e poderosas. E isso tudo nos joga uma pergunta bem no colo, aqui nos nossos tempos. Pensa só, na nossa cultura cheia de remakes, reboots, revivals, o debate do Dioscórides, que tem mais de 2000 anos, soa incrivelmente atual, não acha? Onde é que a gente busca hoje essa tal autenticidade artística? A questão continua no ar.